Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. E aí pessoal, eu vou estar utilizando esse canal, tá certo? Do YouTube, pois devido às reclamações, questão de utilizar o Zoom, não utilizar o Zoom, então nós vamos estar utilizando aqui pelo YouTube. E aí vocês acompanham pelo YouTube, façam o fórum também, que é uma maneira de registrar as presenças de vocês. Então, assim, é importante, pessoal, que vocês vão para o fórum, porque o fórum vai ser nesse momento aonde vai estar realmente captando a presença de vocês para avaliação de nota. Até mesmo que aqui no YouTube, utilizando esse canal, eu não tenho como verificar. No Zoom eu verificava quem estava e quem não estava. E aí eu anotava. Mas aqui eu não tenho. Então eu vou estar utilizando, tá certo? Agora o fórum como a base para avaliação, para a nota de avaliação por participação. Já que existe uma nova política de avaliação e aí nós vamos estar passando para vocês como é que vai ser isso aí. Acho que algum professor já deve ter passado. E aí, pessoal, desenho de cargo e tarefa. Já na administração científica, né, começou-se a trabalhar essa questão de entender o que era cargos e tarefas. Então, assim, foi na administração científica a primeira tentativa de desenhar cargo e tarefa. E aí tem uma coisa bem interessante, que hoje muita gente ainda não entende o que é um cargo e o que é uma tarefa. Então, tarefa é a menor unidade da divisão do trabalho. Já o cargo, ele é o todo. Então, você tem um cargo de supervisor de vendas. Dentro desse cargo, você vai ter as tarefas. O que um supervisor de venda tem como tarefa? Isso é importante todo mundo desenhar dentro da empresa, que é o que muitos estão dentro da empresa, são gerentes ou supervisores, e eles não sabem desenhar o cargo e tarefa da sua atividade, nem dos seus supervisionados. Então, já lá no período da cientificação, do período científico da administração, já começou-se a se estudar isso aí. Então, é importante, não só para aquela época, mas para hoje, ainda que se entenda isso. Ao simplificar as tarefas, tinham como base a ideia de que os operários deveriam apenas realizar e não pensar ou decidir. Então, assim, na época de Taylor, a tarefa ele era importante porque dizia assim, olha, você só tem que executar uma tarefa. Eu não quero que você pense. Então, o homem naquela época, ele era simplesmente um executante. E aí sempre eu faço essa brincadeira com vocês entre o período da cientificação com o período atual. E você observa bem que quando a gente começa a ver nesse profissional 4.0 que se exige um pouco mais de conhecimento, é porque hoje as empresas não querem mais apenas uma pessoa que execute uma tarefa. E aí é onde nós temos aqui uma onda de substituição de atividades pela mão de obra robotizada, pela robótica. E aí você tem incentivos salariais. Naquela época já se preocupava com essa questão de incentivo. O homem, desde os primórdios, quando eu digo dos primórdios, eu falo na questão da análise científica, já se existia uma preocupação muito grande com relação às premiações, ao incentivo. E hoje também. Só que hoje eu tenho outras variáveis. Antigamente não, antigamente o incentivo era realmente um incentivo exploratório. Não se tinha um fator motivador. Neste princípio, a gente vai ver que vai ter a escola da motivação. Mas aqui não, aqui era fazer com que o homem produzisse mais. Só isso, e se entendia que algum incentivo iria fazer. E esse incentivo, na grande maioria das vezes, ele era realmente financeiro, devido a todo o problema da crise, que aquele período ele vinha se abatendo. E aí você tem o homos econômicos. Esse homos econômicos ele é bem interessante. Ele é o homem que procura trabalhar não porque gostava do trabalho, mas sim porque ele ganhava o dinheiro por ele. E aí tem uma coisa muito interessante.
muitas pessoas naquela época não gostavam de suas atividades, era o que se tinha. Então o homem ele precisava se adaptar àquela realidade. E ele simplesmente trabalhava para trabalhar, ele trabalhava porque precisava ganhar. Né? E aí você tem uma série de escolas que foram surgindo devido a isso, insatisfação, a não produção e uma série de outras coisas. Então, o homo econômico